Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando. Eu trabalho na empresa Texiglass. Sou membro voluntário da SAMP desde 2012, desde a criação do capítulo no Brasil. E estou aqui para fazer a abertura do evento de hoje. Para quem não sabe o que é a SAMP é uma associação voltada à promoção de materiais e processos de engenharia avançados. Tem sede nos Estados Unidos e em outros 40 capítulos no país. No Brasil, a SAMP iniciou as atividades em 2012 com apoio de estruturas locais terceirizadas. A missão da SAMP é fomentar interações nas empresas, academia e governo, a fim de disseminar conhecimento para promover a adoção de materiais e processos de engenharia avançados. A proposta de valor da SAMP é promover conhecimento para a adoção de materiais e processos de engenharia avançados pela indústria, academia e governo. A SAMP disponibiliza a maior biblioteca online de trabalhos técnicos em diversas áreas de aplicação do segmento, vídeos de palestras e treinamentos, eventos e interação com diversas comunidades. Recentemente, a SAMP criou uma nova ferramenta que se chama SAMP 365, que é uma ferramenta de interação entre profissionais do ramo de materiais avançados de todo mundo. Então, vale a pena fazer a inscrição e ter acesso a essa biblioteca e a essa rede, e essa comunidade de profissionais. Para quem não sabe, essa ação que está ocorrendo, esse webinar, vem através de uma iniciativa do novo capítulo da SAMP Brasil, que trata exclusivamente das universidades. O nome é SAMP Universidades. E, basicamente, é um capítulo à parte, a SAMP Brasil, dedicado ao ecossistema e interação de estudantes, acadêmicos, institutos de ciências e tecnologia, focados em materiais avançados. Essas são uma das ações que nós estamos realizando, como relações com institutos de ciência e tecnologia, universidades e startups, a disseminação do conhecimento, como esse webinar, entre outros que ocorrerão, o desafio empreendedor, que a gente está buscando a criação de peças para usuários finais, apoio às fórmulas e associações complementares, normatização, inserção do conteúdo de materiais compósitos em matriz curricular, pesquisa aplicada e o nosso famoso desafio acadêmico. Vou dar um spoiler agora, a gente está criando um novo desafio acadêmico para o ano de 2022, vai ser um programa completo de treinamentos, desde materiais, processos, até mesmo videoaulas com universidades campeãs dos últimos desafios. A gente também está criando um corpo técnico para realizar esse desafio de uma forma mais completa e com uma abrangência maior em nível nacional. Então, agora, eu passo a palavra para o mediador, o Sandro Amico, grande parceiro, que lidera essa iniciativa junto comigo aqui na SAMP Universidades. Bom evento a todos. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação, pelo começo aí. Agora vamos começar. Então, eu queria dar boa noite a todos novamente. Eu sou o Sandro Amico, trabalho como professor e pesquisador na URGS, sou voluntário na SAMP, junto com os demais, né? Seria o mediador deste webinar, parcerias, empresas e academia em compósitos, cases de sucesso no Brasil. Já tivemos alguns eventos anteriores, né, que apresentamos as parcerias IPT e Maxion, Macgraph e Têxtil, ITA e GTPAN, Unifesp e Altec, e o último Unifei e Technic FMC. Tá? Eu lembro que esses webinars são todos gravados e podem ser encontrados na playlist do canal da SAMP Brasil no YouTube. Eu coloquei o link aí para vocês no chat. Tá? Bom, então hoje é o nosso sexto webinar. Vamos apresentar nossos três convidados de hoje, iniciando pelo professor Eduardo Martins Sampaio, da UERJ. Né? O professor Eduardo é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica pela COP-PEN, doutor em engenharia metalúrgica e materiais pela COP-PEN, UFRJ. Né? É professor associado no Departamento de Materiais, na pós-graduação em Materiais Não Metálicos do IPRJ, Nova Friburgo, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Coordena o Laboratório de Adesão e Aderência, desde o ano 2000, em parcerias e convênios com Centros Petrobras, CNPq, FINEP, FAPERJ e empresas privadas. Atua na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico e inovação nas linhas juntas coladas, reparos de tubulações, adesão,
aderência, comportamento mecânico, compostos laminados e equipamentos de reparo. Bom, nosso segundo convidado de hoje é o Fábio Paranhos Cansanção, da Maxil. Ele é bacharel em Economia pela Faculdade Armando Alves Penteado, FAP, MBA em Gestão de Empresas pela Faculdade de Engenharia da UERJ. Tem passagem pela Teco Auditores, Serval Alimentos, IBM do Brasil, EBX Express, e desde 2002 é empreendedor, sócio-gerente da Maxil Service Limitada, e possui participação em outras 4 empresas na área de manutenção industrial. E o nosso terceiro convidado, hoje temos 3, normalmente são 2, hoje temos 3, é o Ney Robson Rohen, engenheiro mecânico, pós-graduado em engenharia de tubulações, mestre em ciência e tecnologia de materiais, também é professor na área de mecânica do Instituto Federal Fluminense e sócio fundador da Fine Composites. Desde 2008, atua na área de projeto e aplicação de reparos, utilizando a tecnologia de materiais compostos em tubulações e estruturas. Bom, então, eu gostaria, então, de começar, de chamar o nosso primeiro convidado para começar a falar, a discorrer sobre o tópico deste webinar, que é PDI de produtos para reparo de tubulações com compósitos laminados. Tá? Vamos chamar, então, o Fábio Paranhos para iniciar a participação. Muito obrigado a todos os 3, estamos muito contentes de ter vocês aqui conosco e, por favor, fiquem à vontade para começar a apresentação. Obrigado, novamente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Sandro, pelo convite aí, a Sampo. A gente vai passar rápido agora, eu vou passar rápido na empresa, eu acho que não é intuito nem apresentar a empresa, vou falar um pouco do produto que foi criado aí, como um resultado aí de uma parceria que eu creio que é de sucesso. E aí a gente vai focar um pouco, falar um pouco dessa parceria. Então, a Maxil, ela tem 18 anos, ela é uma empresa especializada na parte de solução de manutenção industrial, preparação de superfície, pintura e reabilitação de dutos e tanques. A gente tem ISO 9000, 14000, SSPC, que é uma certificação internacional na área de pintura. A gente, todas as certificações. E aí vamos falar propriamente dessa parte de reabilitação estrutural na indústria de petróleo e gás. Esse sistema, isso começou, essa parceria, esse sistema começou a ser criado em 2000, há 14 anos atrás, em 2007, quando eu conheci o Eduardo, o Ney, e eles vieram com uma proposta de desenvolvimento. A gente começou a fazer o desenvolvimento desse sistema. Pode passar mais uma, Ney? Hoje ela tem esse sistema, hoje ele é certificado, mas lá atrás ele não foi. A gente começou esse sistema ele conseguia chegar a 96 graus, depois ele conseguia 123, depois a gente começou e conseguiu a certificação internacional dele pela ABS. É só uma, voltando só mais um, e pelo Simples, né? Onde a gente fez também sempre foi certificando esse sistema. Pode. Aqui é um pouco não sei se eu queria dar não sei se todo mundo conhece, né? O que é esse sistema? Ele começou lá a ISO, ela foi lançada em 2006, né? A primeira versão. E aí a gente começou a equalizar os sistemas, né? Porque antigamente você tinha uma empresa que vendia um chicletinho, a outra vendia um tape, outra vendia, cada um tinha o seu. E aí veio a ISO justamente para dar uma qualificada no mercado e, vamos dizer, comparar laranja com laranja. Então, foi importante, a gente começou. Hoje você tem um sistema de laminação, que aqui você pode ver uma tubulação, você tem aqui uma perda de espessura de 80 graus, 80%. Você tem uma massa que você recompõe essa superfície, e depois você, com fibra de vidro, no nosso caso, mais uma resina, você faz a laminação, depois você tem o adoçamento. Nesse caso aqui desse teste, a gente pode ver que quando se colocou, a gente parou em 370 graus, em 370 bar,
mas a gente pode ver que ele já começou a deformar fora da área que foi onde você tinha, vamos dizer, o dano, né? Onde você tinha perda de... Não era o dano, né? Uma perda de espessura. Então, a gente parou, mas provavelmente ele ia se romper, essa tubulação, ela ia se romper fora da parte que tinha uma perda de espessura. Aqui é só para dar um exemplo, você pega, um bem comum, vamos dizer, você pega a situação original de perda de espessura, onde você tem muitas vezes corrosão interna ou externa, nesse caso, provavelmente foi externa, você faz a preparação de superfície, faz uma aplicação dessa massa, desse primer, nivela a superfície, faz a laminação, e aí você tem o resultado final. Normalmente, a gente pega e depois disso, coloca uma tinta para proteção, né, de UV. Aqui é o resultado final. Todos os reparos, eles têm um tag, onde você identifica e provoca, você tem com isso a rastreabilidade desse reparo, onde vem o book, onde vem todas as informações do projeto. Você faz, isso é um projeto, né? Acho que todo mundo, não sei se todo, mas você pega as características do nosso produto, do nosso sistema, coloca dentro da fórmula da ISO, e aí você tem uma receita de bolo de reparo por tamanho e espessura. Nesse caso aqui, você tem esses dois ferros, mas desconsidera, isso é só para quando tem a parte do PIG, para identificar. No caso aí, ele identifica que tem um reparo, mas normalmente ele não precisa ter essas duas barras de ferro, essas meias canas. A gente teve aí em 10 anos, né, que a gente colocou e começou a aplicar foram 3, 4 anos só de desenvolvimento, e depois, a gente pode considerar que depois que a gente colocou esse produto para vender no mercado, 2011 a 2021, a gente já fez aí mais de 2.600 reparos aí instalados, e um faturamento de 31 milhões com esse produto. Ou seja, a gente criou, a gente tinha um produto, vamos dizer, a gente tinha um cenário onde você só tinha soluções estrangeiras, somente produtos importados, engenharia importada, e aí a gente conseguiu desenvolver no Brasil tecnologia nacional, um produto que hoje tem uma boa aceitação pelo mercado e uma boa performance igual ou superior a muitos produtos importados. Então, isso aí é uma parceria, né? A gente queria, eu acho que esse é o intuito, ressaltar essa parceria, Universidade Empresa, que só foi possível por essa parceria. A Maxil, né, de 14 anos aí, a gente tem essa parceria com a LAA, o Laboratório de Adesão e Aderência. A gente encontrou aí da Politécnica, né, da UERJ. A gente só tem a agradecer ao Eduardo e toda a equipe dele, né, que sempre se mostraram muito abertos a esse desenvolvimento, sempre dispostos a criar tecnologia no Brasil, capacitar os profissionais aqui no Brasil. Eu acho que esse é o que a gente deixa, né? A gente não importa esses sistemas, a gente não importa a mão de obra e engenharia. Muitas vezes, toda a consulta, a gente deparou diversas vezes com produtos que eram a engenharia, tudo que você tinha que consultar lá fora. Então, hoje a gente tem tudo isso no Brasil e a gente tem criado essa cultura no Brasil. Então, a gente produz o sistema no Brasil e tem toda essa engenharia brasileira. Isso, só ressaltando, isso não é fácil. Eu tentei, nesse meio do tempo, às vezes, replicar em alguns momentos esse tipo, e eu não tive a mesma, vamos dizer, a gente tem uma outra empresa de troca térmica, onde eu tentei buscar, às vezes, a mesma receptividade em outro corpo docente, e não fui bem recebido. Tipo assim, isso eu acho que as empresas têm que mudar essa postura e procurar, né, a universidade e fomentar esse tipo de coisa. E muitas vezes o corpo docente também tem que se abrir aí para essa cultura e essa parceria mútua.
Aqui, essa parceria, eu posso dizer que é muito importante, porque as empresas hoje ela não têm condições, a não ser que sejam empresas muito grandes, mas a empresa ela não tem como manter um P&D, uma área, né, um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Isso é muito caro, não só pela qualificação, recursos humanos ou equipamentos que a gente tem acesso, né, junto com a universidade, e que vão resultar em materiais e procedimentos. No nosso caso, a gente não só desenvolveu materiais, mas procedimentos, porque muitas vezes o segredo não está no material, às vezes o segredo está em quais são os procedimentos corretos, né? E isso tudo exige muita dedicação, muita pesquisa, um corpo, vamos dizer, um corpo profissional qualificado, e as empresas jamais teriam condições de manter isso. Você não tem hoje resultado que consiga manter isso dentro da empresa. Isso a gente realmente tem que curar nas universidades. E aí eu acho que a gente conseguiu, e acho que como empresa a gente pode ajudar muito nessa parte da pesquisa aplicada, né? A gente entende que a pesquisa básica é importante, mas a pesquisa aplicada, né? Você ter esse retorno do investimento, você ter essa tecnologia nacional e criar esse corpo técnico especializado. Então, tudo isso, acho que a gente contribui com o crescimento do país. A gente cria esse legado aí, e vai se criando a cultura, e se vai criando outras empresas, mas a gente vai ter. E isso é uma coisa, e esse P&D, ele serve, é um início que não tem fim, vamos dizer, essa parceria. Porque a gente sempre está desenvolvendo, quando finaliza um produto, a gente já está procurando um produto que é bom hoje e não é bom amanhã. Então, isso é uma coisa, é um processo contínuo, que não acaba. Porque amanhã a gente está buscando mais temperatura, novas tecnologias, outros desenvolvimentos. A gente é a ponta que está junto com o cliente, então a gente traz a necessidade do cliente para dentro da universidade, para esse estudo, para esse desenvolvimento, e é uma simbiose aí, é um processo contínuo onde todo mundo ganha. Eu acho que a gente foi bem feliz nessa parceria aí, que dura 14 anos. É isso que eu tinha para dizer. Vou passar aí para o Eduardo aí, contar o lado dele. Posso só interromper rapidinho, Eduardo, só para eu lembrar a quem estava assistindo que pode colocar o seu comentário, sua pergunta aí no chat, aí que a gente vai passar uns 20 minutos no final aí fazendo a sessão de perguntas e respostas. Viu? Então tá bom, desculpa aí, Eduardo, pode continuar. Obrigado. Não, tudo bem. Então, seguindo a linha do Fábio aí, é pouco tempo para a gente apresentar tudo que a gente desenvolveu, né? São 21 anos de laboratório, né? Então, a gente resolveu contar um pouco a história do LA, como é que a gente chegou até aí, para mostrar que você precisa, para chegar até aí, você precisa ter base, precisa construir as coisas. Não é simples a gente fazer inovação no país, né? É quase impossível, gente, mas... Né? Então, vamos, passa aí, né? Não, só um instantinho, volta aí, né? Eu sou professor aí do Instituto Politécnico da UERJ, né? E Nova Friburgo, pode passar, né? Então, agradecer aí primeiro o Sandro, né? E o Luiz pelo convite, né? Acho um trabalho importante esse de vocês. Então, rapidamente aí, apresentar onde eu trabalho, no Instituto Politécnico da UERJ, lá em Nova Friburgo, né, que foi criado em 1989 pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e depois foi incorporado pela UERJ em 93. Né? Atualmente, a gente tem uma graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia Computacional, tem mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais não metálicos, né, e mestrado e doutorado em Modelagem Computacional. Esse é o campus, volta aí, né? Esse é o campus da UERJ, é o segundo campus da gente, né? A gente tem que destacar isso também, que a gente tinha um outro campus bem maior do que esse há muito tempo, mas a gente sofreu aquela catástrofe de 2011, isso afetou bastante os laboratórios, a instituição, mas 10 anos depois já estamos aí recompostos.
Bom, falando uma linha do tempo, aí a minha formação, né, o primeiro trabalho que eu tive como engenheiro foi construir barcos de fibra de vidro, né, em São Luís do Maranhão, lá naquele projeto de Alcântara, né? E lá eu percebi que não tinha tecnologia nacional ainda, poderia existir, né, assim, um local ou outro, para a questão das fibras, né? E dos materiais compósitos, né? Era o pessoal que veio para fazer esses barcos, um barco de 25 metros, com aquela castor de jet, que estava sendo produzido no Brasil, e aí eu fui procurar, então, vi que tinha uma oportunidade, por não ter ninguém no país, é aí mesmo que a gente tem que entrar, e eu também me apaixonei pela questão dos compósitos, né? Uma cozinha muito legal de se trabalhar, né? E aí eu parti para o mestrado na COP, né? E terminei em 90, e trabalhei lá modelo de placas de material compósito em elementos finitos, né? Tive algumas dificuldades para fazer a dissertação, porque a cultura nossa ainda, naquela época, era muito do aço, né? Você vê que o Sandro colocou aí, por exemplo, de colocar os compósitos na graduação, né, nos cursos de engenharia. Eu, como engenheiro mecânico, eu não vi falar de cerâmica, de polímero, você entendeu? Só era metal, 5 períodos de metalurgia, né? Aí, depois disso, né, terminando o mestrado, fui para o IPRJ, né, sou engenheiro lá desde 1990 e fui para a área experimental, ou seja, saí da área de modelagem por elementos finitos para a área experimental. Depois de terminar o doutorado, o mestrado, né, já estava empregado, fui para o doutorado e fiz o doutorado com o Fernando Bastian, né? Fernando Bastian é lá da COP, né, que faleceu também, e ele, na época, ele era vice-diretor da COP, e ele tinha uma demanda aí de estudo, né, pela FINEP em Embraer, do aral e glé, né, que são duas ligas, aral, lâminas de alumínio intercalado com aramida, e glé, lâminas de alumínio intercalado com fibra de vidro, né? Então, aí eu uni esses dois, eu tinha essa experiência de modelagem e a parte experimental, uni o Fernando Bastian com o Heraldo Matos, da UF, do LMTA, e aí o Bastian, a gente fundou aí o laboratório de materiais compósitos lá da COP Materiais, né? Fui o primeiro aluno do doutorado. Depois eu me tornei professor no ano de 2000, do Departamento de Materiais, e estou 21 anos aí desenvolvendo essas tecnologias, né? Bom, uma coisa importante, o laboratório começou justamente no ano 2000. E começou como? Começou com uma oportunidade ruim, né, para o país, que foi justamente aquele acidente da Baía de Guanabara, né, onde ali teve da Petrobras, uma população, e aí eu conheci, através de discussão com a ANP, né, o Marcelino Guedes, que era coordenador na época do Produto, na Petrobras, né, e apresentei um projeto com ele, e esse projeto eu juntei aí a UERJ, o UFRJ, né, a parte mecânica, o IMA e a PUC, que coordenou, né. Depois disso, em 2004, né, aí já estavam os adesivos, os compósitos, já estavam entrando firme nas plataformas, nas plantas industriais, e aí o Luiz Meniconi e o Valber Perrucci, né, proporam aí da gente fazer um projeto, eu chamei o professor Heraldo, a gente partiu o projeto em dois, né, eu fiquei com a parte de qualificação de adesivos, desenvolvimento de procedimento para utilização como reparo em dutos, e o professor Heraldo ficou lá com a parte de procedimento, mais utilização de adesivo, mas muito mais voltado para a área de modelagem, né? Passa aí, Ney. Ou seja, duas frentes de trabalho, o NMTA mais na parte de modelagem, já estavam lá desenvolvendo modelos de comportamento, e o LA, ele ficou com a parte experimental, e aí a gente teve que desenvolver tudo do zero, né? A parte de moldes, controle de espessura, né? Tratamentos superficiais, degradação, ensaios mecânicos, promotores de adesão, tudo isso, gente, é uma tecnologia assim, que a gente não tinha no país, entendeu? A gente estava começando, não tinha ninguém fazendo isso, então tivemos que estudar todas as normas, tudo, e o resultado disso, passa aí, né? Foi a primeira RT da Petrobras, né, de qualificação de adesivo para reparo estrutural. Ou seja, hoje em dia precisaria fazer uma revisão, mas na época já balizava, assim, já tirava do mercado, né, colocava ali o mercado num corredor
pelo menos para dar informações dos adesivos, né? Não ficava só na mão do vendedor isso, né? E aí, nessa época que começou aí a parceria com a Maxil, né? Que a gente, para poder estudar essa parte de juntas coladas, teve todo o estudo de superfície, né? De tratamento superficial. E lá nas plataformas já estava proibida a areia e granalha, né? Então aí o Fábio lá, a Maxil, tem a Esponjet, e a gente entrou aí, foi aí que a gente se conheceu para essa parceria, né? Começou, né? Pode passar aí. Né? Bom, aí em 2006 saiu essa norma ISO, né? Uma norma importante, né? Porque nós estávamos desenvolvendo um modelo de comportamento. O segundo projeto da gente seria agora testar, né, experimentalmente, né, os modelos e ir aferindo esses modelos, né, para a gente ter aí uma confiabilidade no projeto. Cada reparo desse é um reparo engenheirado. Você precisa olhar a pressão, espessura, como é que está a superfície, né, a temperatura, e isso espaço, né, que tamanho você tem lá para fazer o reparo. Então, todas essas variáveis tem que levar em consideração, né, para a questão da eficiência desse reparo. Então, aí, mas o desenvolvimento de modelo barrou na questão da ISO, e aí a Petrobras, né, precisaria, né, qualificar seus fornecedores através dessa ISO. Né? Então, aí o que fizemos? Todo um projeto de infraestrutura para o laboratório, para que ele pudesse qualificar, né, os reparos, né? Desenvolver um procedimento de qualificação desses reparos conforme a ISO. Né? Não, volta aí, Ney. Nesse meio tempo aí, a gente viu, né, que o mercado era só que estava atuando as empresas no mercado importador, isso é característico do país da gente, não desenvolver tecnologia, né? A gente importa muita tecnologia, né? E aí chamamos todos os principais aí, empresas, né, para ver, vamos entrar numa parceria, vamos desenvolver o nosso 100% nacional, e aí ninguém estava lá, todo mundo faturando, estava todo mundo bem, não entraram nesse desenvolvimento, né? E aí a gente continuou, né? O Fábio veio junto, né? Porque é importante você ter, não adianta o laboratório não ter a noção de mercado, você precisa ter a pessoa lá na ponta. Existem vários projetos, vários desenvolvimentos tecnológicos excelentes dentro das gavetas dos professores, porque o mercado tem que olhar e aí que entra a inovação. Quando eu digo que a universidade não faz inovação, ela faz desenvolvimento tecnológico. Inovação é feita quando esse produto, esse conhecimento, esse software, esse procedimento está em campo, gerando recursos, gerando emprego, gerando imposto. Né? Aí entramos também para a parte de desenvolvimento de adesivos de resina, de laminação, e aí chamamos, na época entrou o Ney no laboratório, e aí fizemos a dissertação do Ney, foi justamente focando em toda a questão de preparar o laboratório e desenvolver um novo material compósito, né, que qualificasse pela norma. Né? Vamos em frente. Então, aí foi feito um estudo, você entendeu? Né? A gente estava falando aqui agora, antes aí com o Luiz, né, da Tec Glass, né? A gente estudou esses tecidos para ver qual era o melhor tecido que a gente poderia ter, a trama dele, o adesivo, como aplicar, assim, nada disso existia conhecimento pela gente. Né? Então, são muitas variáveis, não dá a modelagem para isso aí, ainda é muito assim, vamos dizer, um modelo constitutivo, né? Dali onde você faz a interface rigidamente unida. Né? Então, você precisa botar, as variáveis de campo são muitas, são um material laminado, né? Tanto para furo quanto para perda de espessura, né? Em campo. Né? Então, não é uma solução trivial se você não for para o laboratório. Né? Vamos aí. Bom, só finalizando assim, eu queria colocar o seguinte, né? Essa parceria, né? Esse desenvolvimento, para chegar até aqui, né? Não foi só a Petrobras, teve a FINEP, teve o CNPq, teve a Papes, assim, todos apostando. A gente teve uma época, tem que entender que o Brasil, essa palavra inovação, ele começou a ser colocado nos programas do governo a partir do ano 2000. Antes, a gente não sabia nem o que é essa palavra.
né? Então, a partir do ano 2000, assim, entendeu? A gente teve uma coincidência muito boa nesse país, uma época muito rica para a questão da ciência e tecnologia, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, a FAPESD foi excelente nesse período, entendeu aí? Né? Então, assim, nós estamos desenvolvendo com esse intuito de desenvolvimento tecnológico, estava firme, né? Então, tinha recursos para desenvolver, bolsas, pessoal. Então, foi uma época muito intensa de trabalho e muito gratificante, né? Mas, finalizando, né? Nosso país, ele tem essa dificuldade ainda, né? As universidades, elas têm um perfil muito acadêmico, não é crítica, é uma constatação. Isso vem da nossa importação de tecnologia, de país colonizado, e tem toda a nossa história, por que a gente importa tanta tecnologia, né? Mas já se percebeu que para a gente deixar de sair, a gente não ficar só na mão das commodities, a gente precisa realmente, né, ter desenvolvimento tecnológico e inovação. E existe todo um arcabouço de leis, né, que já permite se fazer isso no país, pelo que está faltando, a gente tem aí o Marco Legal de Tecnologia, mesmo que foi em 2018, foi aprovado, o que a gente está precisando é que as universidades e centros de pesquisa absorvam, entendeu, essa nova maneira de trabalhar com os pesquisadores, né, e com o mercado. Vamos lá, Ney. E era isso que eu tinha para apresentar. Deixa o Ney continuar aí. Boa noite a todos. Só para contar um pouquinho da nossa saga aí, né? Eu sou o sócio fundador da Fine Composites, né? E como é que a gente chegou até essa empresa aí, nessa parceria aí com o professor Eduardo, com o Fábio, né? Então, um pouquinho da nossa trajetória aí. Bom, eu ainda na graduação em engenharia, né? Em 2006, eu entrei para a equipe aí, para o time do professor Eduardo, lá no laboratório de adesão e aderência. E o meu foco naquele momento era justamente iniciar a montagem de um laboratório para desenvolvimento de materiais compósitos, né? Essa era a ideia inicial. Alguns meses após a minha entrada no laboratório, foi publicada a primeira versão da ISO, ainda como recomendação técnica, que é a ISO 24817, setembro de 2006. A partir daquele momento, o nosso foco mudou um pouco. Não, já tem uma norma, então vamos utilizar essa norma como referência. Então, vamos desenvolver um sistema para a gente conseguir qualificar os produtos que existem no mercado. Tá? Testar os produtos, avaliar desempenho, porque até então, e é uma dificuldade que a gente encontra, inclusive ainda hoje, a gente pega fichas técnicas de produtos, fala, esse produto suporta 300 graus Celsius. Quando a gente vai testar na prática, ele aguenta 100, um terço, metade. Então, há uma discrepância muito grande entre a propaganda e a situação real. Então, a gente queria justamente tentar balizar isso, comparar uma coisa com a outra, né? E a gente começou, meu projeto de graduação foi, na verdade, essa montagem do laboratório, né? Deixar o laboratório apto a fazer essa qualificação. Logo em seguida, já entrei diretamente no mestrado e na pós-graduação em engenharia de tubulações ao mesmo tempo. Existiam coisas que a gente não conhecia muito bem, algumas variáveis da área de projetos de tubulações. Então, para entender bem do reparo, a gente procurou entender também como a tubulação se comporta, como essa tubulação é projetada. Fiz os dois em paralelo, e isso levou, né, no desenvolvimento do reparo, né, do reparo pipe fix, né, o que a Maxil utiliza hoje. Ainda em 2008, né, quando eu estava entrando no mestrado, uma iniciativa aí na incubadora de empresas lá da UERJ, nós criamos a Nova Tech. Tá? A ideia era que a Nova Tech fizesse essa ponte entre a universidade, entre o laboratório, os pesquisadores do laboratório e as empresas. A Nova Tech, ela nunca foi pensada para ir para o mercado. Tá? Ela sempre foi pensada como essa empresa de transição. Tá? Uma empresa mais focada no desenvolvimento de produtos, procedimentos e tudo mais. Tá? A Nova Tech hoje, tá, ela ficou muito especializada na área de confecção de corpos de prova. Tá? E a gente prefere mantê-la assim. Hoje a gente fornece corpos de prova para diversas universidades, tem alguns parceiros aqui que eu já vi entrando aí. Universidades Federal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, UF, UFMG. A gente já enviou vários corpos de prova para fora do Brasil, para França, Portugal. Tá? Então, a gente não faz só os corpos de prova para testes, como a gente projeta e faz os dispositivos de ensaios mecânicos, moldes. Tá? Então, a gente criou todo esse métier
tá, com foco nesse desenvolvimento tecnológico. Tá? A gente está inserido com um grupo muito competente, tá? Profissionais de diversas áreas, tá? De instrumentação, de usinagem. Então, a gente procurou agregar tudo isso, tá? Para conseguir atender com uma boa qualidade os centros de pesquisas, as ICTs, as universidades e empresas também. Tá? A Fine já é uma iniciativa mais recente, tá? Porque a gente levou alguns anos, tá? O Fábio mostrando aí, a gente foi para o mercado em 2011, tá? Com o produto, com o PipeFix. Ou seja, começamos o desenvolvimento em 2006, logo assim que a norma foi publicada. Entre testes de produtos, seleção de materiais, foram 4 anos de muito trabalho. Tá? Não parece nada. A solução final é simples, né? É aplicar um tecido, uma resina, um adesivo. O produto final é óbvio, né? Porém, todo esse desenvolvimento, até você chegar no tecido certo, na resina certa, no adesivo certo, no procedimento de aplicação correto, isso leva muito tempo e muitíssimo trabalho. Né? Durante alguns anos, houve meio que uma experimentação do mercado. Né? A Maxil, ela ganhou o primeiro contrato que existiu na Petrobras para a área de reparos em 2011. Foi o primeiro contrato de grande porte para esse tipo de material. Porém, houve um caso curioso. A gente tinha um contrato grande, porém você não tinha demanda do mercado. Mas a demanda não existia por quê? Tubos estavam danificados. Porém, você não tinha o conhecimento, a segurança de quem estava do outro lado na aquisição, na utilização desse material. Tá? Tinha um medo, né? Na verdade, quando o material é muito novo, a tecnologia é muito nova, a gente fica um pouco reticente com isso. Né? Então, esse produto, a gente vem trabalhando, fazendo um trabalho de qualidade, né? Tentando evoluir, sempre lado a lado, aí, junto com a Maxil, prestando assistência técnica, as consultorias, testando o material continuamente. O desenvolvimento do sistema PipeFix começou em 2007, né, e ele continua em desenvolvimento até hoje. Né, ele vai criando novas vertentes, o material vai evoluindo. Né, e há alguns anos atrás, nós decidimos, não, vamos começar a expandir. O negócio está criando volume, né, toda a produção era terceirizada, e a gente resolveu montar a Fine Composites, que é justamente... A Fine, ela vai ser uma unidade fabril, tá? Ela vai prestar todo o serviço de engenharia para as empresas, tá? Na área de reparos com compósitos. Então, nós vamos ter temos o corpo de engenharia, tá? A produção dos insumos, tá? Utilizados nos reparos, tá? Ela também trabalha como uma revenda, tá? Nem todos os sistemas que nós utilizamos, nós temos disponíveis no Brasil. Nem todos os dispositivos de reparo. A gente busca tecnologia, testa exaustivamente todas as tecnologias. Vamos comprar um produto para o mercado. Antes de revender esse negócio, a gente vai testar ele internamente. Para isso, a gente utiliza o laboratório. Tá? Tudo, absolutamente qualquer produto, exaustivamente testado. A gente quer conhecer os limites, tá? Até para poder instalar isso no cliente e garantir que esse cliente vai ter confiabilidade no produto. Tá? E a gente não está falando só do nosso produto, a gente está falando da tecnologia. Tá? Se eu vou lá, se a gente faz um trabalho ruim e o sistema falha, tá? O problema não é do sistema específico, o problema é da tecnologia. O cara vai perder confiança na tecnologia dos materiais compósitos, e é isso que a gente não quer. A gente quer justamente essa evolução contínua do sistema e essa evolução da confiabilidade das empresas, do cliente final. Tá? A Fine também, ela vai trabalhar na formação de mão de obra, já trabalha, na verdade, né? Treinando, como ela é detentora do sistema, ela é a projetista do sistema, as normas já pedem que o fornecedor ele já faça a qualificação da mão de obra. Então, a gente segue todos os preceitos das normas, tá, para qualificar essa mão de obra, tanto teoricamente quanto prática, todo modelo prático. E daqui, essa tecnologia é transferida para o mercado. Tá? A Maxil é um dos parceiros, tá? Existem outros, tá? Mas como o foco aqui é justamente essas 3 empresas, só vou falar um pouquinho da Maxil. A Maxil tem o seu ramo de atuação. Tá? A nossa ideia é buscar parceiros em outros locais, a gente não quer empresas se degladiando, essa disputa entre as empresas. Na verdade, a gente quer procurar parceiros competentes que tenham seus nichos de atuações já bem definidos. Estamos em desenvolvimento de um produto para a área de construção civil,
e não é, por exemplo, a área de trabalho da Maxil. A gente vai trabalhar com reforço de estrutura de concreto, fibra de carbono, adesivos, mas para isso a gente vai buscar um parceiro que já trabalha na área, que já tem conhecimento da área, que já tem mão de obra. E isso é importante porque os dados de campo são de extrema relevância para o desenvolvimento. Tá? Se eu não tenho dado de campo, começa a haver um afastamento. Eu posso desenvolver o melhor produto do mundo, mas é um produto que em campo ele não tem viabilidade, ele não pode ser aplicado, tá? Ou ele vai ter um custo excessivo, ou ele não se adequa àquele ambiente, tá? Uma série de variáveis que aí a empresa que já trabalha no ramo, que tem conhecimento do setor, ela vai nos dar essas informações e com isso a gente consegue criar um produto, uma solução que vai não só atender o cliente, como vai ter um custo acessível, tá? E todo mundo vai ficar satisfeito. Tá? O sistema vai se realimentando, né? Então todo mundo fica em contato com todo mundo o tempo todo. Tá? Não só nesse grupo, às vezes a gente vai buscando coisas em outros grupos, em outros laboratórios, em outros desenvolvimentos. Tá? A tecnologia não depende só da gente para andar. Ela vai depender de técnicas de outros laboratórios, técnicas de inspeção, tá? Técnicas de envelhecimento. Tá? Tudo isso vai agregando, tá? Para que cada vez mais nós tenhamos produtos confiáveis no mercado, tá? Cada vez nós tenhamos uma mão de obra mais qualificada. Perfeito? Só uma conclusão, né? Fruto dessa parceria, né? Aí em 2013 teve um marco aí bastante interessante que foi um reparo numa plataforma de petróleo, né? A P32, que era um FSO, plataforma de armazenamento. Existia um problema grave no casco daquele navio e a Petrobras optou por realizar o reparo utilizando materiais compósitos, fibra de carbono. A Petrobras fez todo o projeto, né, e licitou uma empresa para fazer todo o projeto de aplicação e a instalação propriamente dita. A Maxil, felizmente, foi uma empresa vencedora do pleito, e nós, ainda na época como Novatec, né, nós fomos contratados para prestar toda a assistência técnica, tá, para a execução desse projeto. Né. Nós acompanhamos a aplicação, a ideia é estar próximo do cliente, né? Vamos fazer um reparo e é o primeiro do mundo. Perfeito, os engenheiros estarão lá juntos para acompanhar isso. Isso também é um aprendizado. O reparo foi feito em 2013, tá? Bem sucedido, até agora não caiu, né? Está lá coladinho ainda. Foi monitorado durante alguns anos. Tá? A ideia que se falava em 2013 era de 5 anos de monitoramento. E agora, em 2019, já foi publicado um documento da ABS, das agências classificadoras, para regulamentando esse tipo de tecnologia para esse tipo de reparo. Ou seja, uma demanda que nós trabalhamos juntos 8 anos atrás, na verdade, né? Agora, hoje, já existe um documento internacional que já baliza essa aplicação. Tá? Ou seja, já temos o conhecimento de como foi essa aplicação. Então, fica muito mais fácil, com esse conhecimento, com esse contato, a gente partir para um desenvolvimento de produtos que vão atender a esse tipo de reparo, a esse tipo de estrutura. Né? E esse aí é o nosso envolvimento. Tá? Era isso que eu queria comentar. Professor Eduardo, Fábio, se tiver algum comentário. Só acrescentar pode acrescentar. Questão. Só rapidinho. O que acontece, né? Fica tanto a Fine quanto a Novatec, quanto ela necessita do laboratório. A Fine, hoje em dia, ela quer desenvolver algum produto, algum novo reparo, ela tem um contrato com o laboratório através da UERJ, né? Isso é tudo feito através da universidade, né? Onde ela paga por isso, é a forma dela reverter o royalties, né? Com bolsas, com equipamentos, entendeu? Com manutenção. Então, existe contratos, entendeu? É uma empresa pública, o laboratório é público, né? As empresas privadas, para continuar fazendo esses serviços, né, as empresas precisam remeter royalties para dentro do laboratório, você entendeu? Através dos royalties, hoje em dia. A dificuldade é muito grande das universidades receber royalties, então o que a gente tem feito hoje em dia é feito os contratos, né, de assessoria, contrato de prestação de serviço, contrato de ensaio, né, e de pesquisa. O fundamental é a pesquisa, é a manutenção, é criar uma sustentabilidade, entendeu, do laboratório. Nós vemos hoje, por exemplo, nosso país, em termos de recurso para pesquisa, é quase nada.
né? Muito pouco, pouquíssimo. Nunca caímos tanto na questão da pesquisa em termos de recursos, né? Então, a gente precisa ter essa sustentabilidade. O laboratório tem 21 anos em pé, né, passado por altos e baixos, justamente porque precisa do apoio das empresas, hoje em dia, para ele estar em pé com o seu corpo técnico, que é um corpo técnico altamente especializado. Então, a gente tem uma equipe, a gente funciona como equipe, a gente é união, você entendeu? São pessoas que trabalham há 20 anos, há 15 anos juntas, né? Então, isso daí é um processo também de liderança, é um processo de empreendedorismo, né? Todas essas questões estão envolvidas dentro desse modelo, né? Não é só tecnologia, não é só conhecimento, tem toda uma parte administrativa, gerencial, que é preciso ter para que se alcance uma solução dessa. Ok? Ok. Tá ótimo. Muito obrigado aos três aí, foi muito esclarecedor aí esse início de webinar aqui. Eu tenho aqui algumas perguntas, acho que tem 4 aqui já no chat, né? Vamos fazer uma para cada um, então, como está aqui, tá? Vamos começar então com a dele, depois eu faço alguns também. Vou começar com o do Fábio aqui, o Frederico Eggers pergunta para o Fábio aí, como é realizada a aplicação do tecido, a impregnação dos reforços e a cura da matriz polimérica. O que for possível falar aí, Fábio, você pode falar, tá? Está sem microfone, está sem microfone. Você vai fazendo a aplicação primeiro da massa, né? Como eu falei, depois você tem o tecido e você vem fazendo a impregnação dele com resina. Isso faz com rolinho, é uma forma bem simples. O grande mistério, vamos dizer, dessas aplicações é você conhecer muito bem o produto e os fatores dele, vamos dizer, é o tecido, é o tipo do tecido, é a resina, é o tipo da resina e todas as propriedades que eles compõem. E aí, sim, como aplicar isso? A aplicação dele é muito simples, desse sistema. E aí, você tem uma cura aí de alguma coisa de... A cura hoje do sistema é por volta, numa média de 6 horas, para você colocar... Temperatura ambiente. Não precisa de pós-cura. Muitas vezes você tem a tubulação, se a tubulação é aquecida, muitas vezes ela até, depois desse momento, ela até ajuda nessa pós-cura. Mas necessariamente não precisa pós-cura. Só acrescentando, né, que a gente, essa questão, né, assim, para pessoas que não têm muito contato, depende ainda do manual, depende do laminador, né? Então, a gente tem cursos hoje em dia, assim, como você tem um curso de soldador, você tem um curso de laminador, entendeu? Tem um laminador 1, tem um laminador 2, entendeu? O cara que já tem mais conhecimento, né? Então, você precisa dessa experiência, né? Você está lidando com uma bandagem ao meio ambiente, onde você tem umidade, temperatura, né? Tem problemas superficiais diferentes das tubulações, então é preciso treinar mão de obra, não, né? Cada reparo desse repetindo, tá? Assim, só para as pessoas saberem que cada reparo ele é engenheirado, cada reparo desse você recebe uma planilha com todas as informações e tem que calcular direitinho como é que vai fazer o reparo conforme a norma. E esse curso é feito lá na Fine Composites, ali, pelo que o Ney falou, não é isso? Sim. Tá certo. Fábio, só completar aqui, eu vi que você mostrou ali reparos com fibra de vidro, né? E depois o Ney falou de um reparo específico com carbono. Mas então os reparos normais aí são sempre fibra de vidro, hein? Vocês também usam fibra de carbono. Tá, isso eu posso falar aqui. Vamos lá. Tradicionalmente a gente utiliza fibra de vidro, tá? Por uma questão bem simples, é custo. Não é... A gente está falando que fibra de carbono, a gente está falando de material que é 20 vezes mais caro. E ele não é 20 vezes mais resistente. E quando a gente vai fazer um reparo de uma tubulação, normalmente são pressões mais baixas, então não justifica eu ter um material de alta tecnologia, de alto valor agregado, tá, que não vai estar dando um ganho tão significativo. Eu vou calcular um reparo com fibra de carbono, ele vai me gerar uma espessura final de 1 milímetro. A norma já me disse que eu tenho que usar pelo menos 2. Eu já vou ter que dobrar o consumo de material. Mas às vezes o mesmo reparo com fibra de vidro daria 2 milímetros, 3 milímetros.
Então, teria espessuras similares, só que em um caso utilizando um produto muito mais caro, tá? Ou seja, inviabiliza o reparo. Um outro problema também é a questão de corrosão. Sempre que se faz um reparo numa tubulação metálica com fibra de carbono, você acaba também tendo que utilizar a fibra de vidro para fazer o isolamento elétrico. Então, acaba eu tendo que usar, fico refém ainda da fibra de vidro. No caso do reparo do navio, tá? É o caso também para os reparos de estruturas treliçadas, se utiliza a fibra de carbono, porque ali, no caso de uma treliça de flare, por exemplo, o peso é algo muito crítico. Então, qualquer economia de espessura que eu possa ganhar em economia de peso, vale a pena o custo. Então, a fibra de carbono se torna mais atrativa. E uma outra questão, no caso do costado, que é uma área muito grande, então envolve um HH muito grande. É muito tempo, às vezes, o navio, a unidade parada, ou operando numa condição um pouco mais crítica, tá, que implica num custo elevado operacional da unidade. Então, eu ganhar esse tempo, em vez de utilizar uma semana, 7 dias, às vezes eu consigo fazer o reparo em 3 dias. Esses 4 dias de economia, para a companhia, geram uma economia absurda. Tá? Já pegando um gancho numa pergunta do Diego aqui, era feito o acompanhamento do reparo em fibra de carbono. No caso do reparo da P32, foram instalados diversos string gauges óticos, e o SEMPS monitorava continuamente esse reparo. Então, eles tinham acesso, era alimentado em tempo real o comportamento que estava acontecendo no navio. Então, eles poderiam, inclusive, está tendo uma mudança de maré, o mar está muito agitado. Eles conseguiam acompanhar ali o que estava acontecendo no reparo naquele momento. Durante a execução do reparo, foram feitos vários testemunhos. Preparamos vários corpos de prova, que era o primeiro tipo de reparo no mundo, né? Então, quanto mais se testasse aquela situação, melhor seria para a confiabilidade da tecnologia. Então, se preparou vários corpos de prova, no mesmo momento que estava fazendo o reparo real, e esses corpos de prova, eles voltaram para passar por processo de envelhecimento, teste de fluência, teste de fadiga. Então, isso foi testado exaustivamente, tá? Virou vários trabalhos, mas todos esses trabalhos com ponto focal no SEMPS Petrobras, tá? Lembrando que a Maxil, ela não era a projetista do reparo, esse do navio, tá? Ela foi contratada como aplicadora, né, e a gente como consultores, né, os engenheiros responsáveis pela aplicação. Ok. Deixa eu perguntar para o Eduardo, professor Eduardo, agora, pergunta da doutora Cláudia Silva. Professor Eduardo, qual é o maior desafio do desenvolvimento tecnológico? Pessoas, competências, relacionamentos, financiamento ou problema técnico-científico? Olha tudo isso aí junto, Eduardo. Primeiramente, dá meu boa noite aí a Glória, parceira também, né? Lá da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E uma das coisas que é importante colocar antes da pergunta, que a formação da gente, né, nós somos engenheiros mecânicos, né? A gente está trabalhando com material que necessita do químico, que necessita do polimérico, né, e do mecânico. Enfim. Então, uma das parcerias feitas lá com o pessoal do Nanotubos, né, que é do grafeno, é a gente tentar ver aí. Eu digo sempre assim, que está faltando os cozinheiros no Brasil, de fazer novas resinas, mas para isso não adianta fazer as resinas e fazer as coisas, tem que estar junto com a produção, tá? Junto com a necessidade da empresa, porque o problema industrial cada vez aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Eu quero materiais leves, resistentes, né, que custe menos, que dure qualquer temperatura, então os mundos melhoram. Então, eu vejo o seguinte, a pergunta específica, Glória, eu acho que o nosso problema é interno, né? Competência em ciência e tecnologia, o Brasil só precisa ser segurado, só precisa dar o financiamento contínuo, você entendeu? Nós não devemos nada a país nenhum, qualquer programa que colocar na mão da gente, a gente vai em frente. A gente tem vários colegas lá fora desse país e sabe que o brasileiro lá fora, em termos de pesquisa, vai e batalha, e é um bom pesquisador.
Agora, a gente tem, a nossa universidade, infelizmente, tem ainda esse ranço de academia. E você veja que nos países desenvolvidos, né, 80% a 90% dos doutores estão dentro das empresas, você entendeu? Ao contrário do Brasil. Então, se fazer desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil, vai ter que passar pela universidade, como bem colocou o Fábio aí. O custo é muito grande para as empresas para ter isso, né? Então, eu vejo que o problema nosso é interno. Né? Abrir a universidade, o nome já está dizendo, né? Universal, tem todos os perfis. Tá? Tem um perfil básico, tem um perfil tecnológico, tem um perfil acadêmico, tem aquele que gosta muito de dar aula, de professor, todos são importantes. Todos são importantes. Não tem um mais importante do que o outro. A questão é não aceitar essas barreiras, entendeu? Porque a universidade do Brasil passou muito tempo, né, achando que o mercado, a universidade, eu vou contar um pouco de história, né, com a ditadura militar, tudo mais, a universidade se fechou para si mesma, né? Era o local, o reduto onde a gente poderia falar, ter mais liberdade, né? Então, de um país só importador de tecnologia, né? Então, com essa importação de tecnologia, se afastou a universidade das empresas. Então, Glaucio, eu acho que a questão principal é interna nossa das universidades. Você entendeu? Financiamento, sem dúvida, né? Isso aí não tem como, você entendeu? Eu dei sorte, né, do país começar a questão de inovação, e esses recursos todos que a gente pega, a gente fala assim, é recurso da Petrobras. Não, são recursos da obrigação da Petrobras. A Petrobras tem a obrigação de mandar 1% do faturamento de postos, tem aí várias questões, mas 1% para a ANP, e a ANP só pode gastar esse dinheiro com pesquisa e desenvolvimentos, né? Então, é esses recursos que financiam a gente, né? E lógico que tem a FINEP, a FAPESD, né, o CNPq, que são recursos muito menores, né, do que esses recursos. Como, por exemplo, o Cetenano mesmo, entendeu? Uma grande investida da Petrobras, mas são recursos que a Petrobras vislumbra, você entendeu? Vê o futuro. Mas esses recursos são recursos destinados realmente à pesquisa. Você está dando spoiler do próximo webinar aí, que vai ser o Cetenano. Vou mostrar a figurinha daqui a pouco, é verdade. Mas professor Eduardo, eu vi aí o que você relatou da UERJ, eu conheço a história triste que aconteceu ali, né? Com problema de ter, mas eu fiquei contente de ver que se pôde se reerguer aí, né? A UERJ aí. Outra coisa que eu ia comentar que você falou, que os cursos de graduação atualmente já têm bem mais, né, materiais compósitos do que antes. Realmente, antes não tinha nada. 20 anos atrás não tinha nada de compósito. Aqui a gente tem, viu, Sandro? Eu tenho uma disciplina de macromecânica dos materiais compósitos. Né? Exato. Já tem pelo menos uns 40 universidades ou mais aí que tem disciplinas de materiais compósitos no Brasil, que a gente faz esse acompanhamento. Eu queria fazer uma pergunta ali, eu tenho aqui uma que é sobre a norma de reparo do Jorge Silva, né? Pergunta do Jorge Silva. Essa norma de reparo e esses compostos se aplicam de alguma forma em dutos submarinos? Vocês não falaram de dutos submarinos aí? Então, não há uma previsão específica na ISO para duto submarino, mas havendo um sistema que consiga curar embaixo d'água, tá? Não haveria problema para isso, no reparo submarino. Tá? É só avaliar a questão de compatibilidade química e de aplicação. Tá? Mas é plenamente possível. Tá? Temos uma outra aqui, parecida, aqui é do Daniel, né? O Daniel também. Ney, boa noite. Qual o atual prazo de validade dos reparos de fibra de vidro? E manda um forte abraço ao professor Eduardo também. Qual o prazo de validade dos reparos de fibra de vidro, Daniel? Quem perguntou? O Daniel Pedro. Obrigado, Daniel. Boa noite, Daniel. Daniel também é um outro parceirão aí na área de inspeção, né? Na parte de xerografia. Vamos lá, em termos de vida útil, a norma fala em até 20 anos, tá? A norma, ela ainda não tem 20 anos, então não existe reparos projetados com base na norma que tenham 20 anos de idade, tá? Nós temos reparos aplicados já, que nós temos monitorado, tá? Há mais de 8 anos, tá? Nós fizemos uma inspeção, um reparo que fica a céu aberto, tá? Então está sujeito às intempéries, e ainda se encontra em perfeitas condições, tá? Os projetos, normalmente, eles são para 10 anos. Tá? A ISO, ela faz uma previsão de 2, 10 ou 20 anos de vida útil.
Então, ela já considera esses reparos como permanentes, tá? Que a partir de 2 anos, já, pela concepção da Petrobras, já é considerado um reparo permanente. Então, mas habitualmente os projetos são para 10 anos. Tá? Para clientes específicos exigem para 20 anos, mas normalmente ele funciona até uma próxima parada, a programação para troca de trecho. Tá? Não é muito comum um cliente pedir um reparo com vida útil de 20 anos. Até porque a gente vai fazer um reparo em uma instalação que já possui, às vezes já está ultrapassando o seu limite de vida útil pensado inicialmente. Tá? Então, ele não vai ser postergado também por muitas décadas à frente. Temos mais uma pergunta um pouco nessa linha aí do Paulo Stender, que com relação a ensaios não destrutivos, se existe alguma para esses reparos e qual apresenta os melhores resultados. A gente vai ter um webinar futuro sobre ensaios não destrutivos, né? Mas, se você puder falar rapidamente ali. Eu falo um pouco aí, onde ele fala também. Essa é uma grande área, entendeu? Necessária, urgente, né? Na questão de inspeção. É como o Ney colocou. Se coloca, e aí? Como é que colocou? Como é que ficou lá de baixo? Como é que sabe? Você entendeu? Está bem colocado? Você entendeu? Realmente o aplicador colocou certo? Quer dizer, então, é difícil você ter uma técnica ainda, né? De ultrassom, ou raio-x, ou a xerografia, assim, extensometria, quer dizer, você vai juntando, ainda não tem, assim, essa daqui. Eu acho que a gente está trabalhando num mundo diferente, né? A gente teve toda uma evolução do aço, material isotrópico, homogêneo, você entendeu? Muito mais fácil de trabalhar. A gente está trabalhando material heterogêneo e anisotrópico, quer dizer, é o pior dos mundos, né? Então, assim, mas nós estamos evoluindo, você entendeu? As coisas estão indo, as pesquisas estão. O que eu aconselho hoje em dia é que você tenha que, vamos dizer assim, você sai do amplo e vai para o foco, você entendeu? Você vai cada vez mais, então vamos ver aí como é que está as tensões generalizadas, ver o campo de tensões, pode ser para uma xerografia, para uma termografia, você entendeu? Aí você vai descendo, você entendeu? De repente o ultrassom consegue ver alguma coisa, depende de espessura, né? Você entendeu? Aí você vai indo até a necessidade mesmo de levar porque raio-x daria, mas é muito complicado você levar raio-x para dentro de plataformas. Então, não existe uma técnica ainda consolidada, assim, entendeu? Existe um caminho que está se seguindo, né? Com várias técnicas. Né? Vai lá, a gente vai explorar mais essas técnicas aí no futuro. Aí, como o nosso tempo está adiantado, eu vou partir para talvez a última aqui. Ney, quais estratégias para incentivar as indústrias na utilização de materiais compostos em substituição a outros materiais? Precisa ser o Ney aqui. É a pergunta do Pedro Werner. Pode ser qualquer um dos três. Fábio falou pouco. Fábio, como incentivar mais as indústrias a utilizarem materiais compósitos? Está sem microfone. O caminho é mudança de cultura. Isso a gente tem visto no mercado. Está sendo um crescimento exponencial, vamos dizer. É um crescimento contínuo desse mercado. As empresas tinham medo lá atrás, como o Ney comentou, uma hora eles, não sei se eu coloco, e os contratos, eles têm dobrado de tamanho, vamos dizer. Ano a ano, cada vez que tem um contrato, ele dobra, e muitas vezes os contratos acabam antecipadamente por falta de verba. Ou seja, que o mercado está comprando, ele está utilizando, ele está confiando. E aí o pessoal já começa a pedir novos desenvolvimentos, vamos dizer. Aí ele começou com o duto, tanque, agora já tem a parte já foi feito aquele teste de casco, como já saiu esse material, o pessoal já começa a vislumbrar outras possibilidades, e aí já pega a treliça, aí já quer estrutura. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu acho que a gente vai ter aí um crescimento grande aí nos próximos anos, contínuo, e isso acho que só ajuda a fomentar esse conhecimento. À medida que o pessoal conhece, ele perde o medo. Fábio, os nossos webinários aqui, tem a iniciativa foi tomada para inspirar novas parcerias. Né? Então, estou indo agora para as mensagens finais. Eu vou começar contigo, já que você está falando aí. Queria que você desse a sua dica ou mensagem final para as empresas aí que querem estabelecer parcerias com as instituições. Acho que alguém perguntou e eu queria complementar o
que o Eduardo falou, às vezes, do que foi a parceria, né? O que foi melhor. Eu acho que o que foi melhor é que ninguém se achou melhor do que o outro. Né, Eduardo? Ele está rindo porque muitas vezes, às vezes, o docente fala, eu tenho conhecimento. O empresário pode chegar e falar, não, o conhecimento é comigo. Sabe, pô, eu que tenho o mercado. E se cada um ficar na sua bolha e no seu... Né, eu acho que, antes de mais nada, o segredo todo é tirar essa... de eu sou o melhor, eu sou o líder, vamos dizer, do negócio. A gente nunca teve isso, acho que esse é o sucesso do nosso grupo, vamos dizer, que a gente criou, vamos dizer, dessa parceria, porque ninguém se acha melhor, todo mundo contribui de alguma forma, Não existe negócio que não seja equilíbrio. Entendeu? Se negócio não é equilíbrio, se não é negócio, é outra coisa. Você entendeu? Você não pode, você entendeu, né? Então a gente tem que, sabe, às vezes o inventor, ele acha que por ele ter a invenção, você entendeu? Ele tem que ganhar mais, ele tem que não sei o quê, mas não é isso. Você colocar qualquer coisa no mercado custa muito. Você entendeu? É muito recurso, você entendeu? Então tem que ter justamente isso, entendeu? O equilíbrio, né, de saber entre as partes, né? Você está envolvendo coisas públicas, você está envolvendo coisas privadas, você entendeu? Tem que ter cuidado com todas essas questões, existem questões éticas no meio, você entendeu? Você precisa perceber isso daí, entendeu? Então tem todo, não é uma coisa, você só mantém em pé porque você tem que ser transparente. Se você não é transparente, você não vai ficar em pé. Eu só para finalizar, só comentando, o Jorge Silva aqui estava lendo aqui, os dois precisam, então acho que a gente precisa sair é uma comodidade, o empresário ele conhece bem o seu habitat, vamos dizer, né? E o professor, o docente, ele conhece também o seu habitat. E dá trabalho você ir para o habitat do outro. Então, a gente precisa sair dessa zona de conforto, tanto o empresário quanto porque ele vai se mostrar que às vezes você não sabe. Então, às vezes, eu não sei se o corpo docente ele não quer admitir que ele não sabe alguma coisa, né, ele prefere ficar na zona de conforto, mais ou menos o empresário. E às vezes você precisa ter uma sinergia, uma paciência, porque é muito mais fácil para o empresário ligar lá para fora e falar, já está pronto a tecnologia, manda para mim, e daqui uma semana está, e daqui 2 semanas você começa a vender e a lucrar e pagar o seu funcionário, o seu negócio. E muitas vezes você tem que ter paciência, muita paciência, porque, como ele falou, foram 4 anos de desenvolvimento. São 4 anos de desenvolvimento. Você tem uma outra velocidade. E muitas vezes o empresário fica, cara, corre aí que o cliente quer. E fala, calma, não é assim, ainda está no forno, né? Então, você tem dos dois lados, você tem esse aprendizado mútuo. Então, eu acho muito interessante. Tá bom, muito obrigado. Ney, sua mensagem final aí, Ney, como estimular essas parcerias para a gente encaminhar para o final? Então, vamos lá. Primeiro, com confiança, né? Segundo, a gente trabalhar firmemente para que essa burocracia seja diminuída, né? A gente já possui hoje instrumentos, lei de inovação, marco legal, e infelizmente muitas universidades ainda têm uma certa restrição com a implementação dessas leis. Isso vai facilitar muito a vida dos pesquisadores. A gente vive um momento em que cada vez mais os recursos vão ser escassos para pesquisa e desenvolvimento. Então, a proximidade dos laboratórios com as empresas vai garantir essa continuidade de trabalho. E o principal, né, que é você não perder a competência técnica. Os laboratórios, a maioria do pessoal que trabalha em laboratório são bolsistas. Então, eles dependem de uma continuidade de trabalho, e depender exclusivamente de recursos públicos para isso, esse laboratório, dada essa sazonalidade, né, o laboratório fatalmente vai acabar perdendo a sua equipe, que é o seu maior patrimônio. Hoje, a gente fica falando aqui, Eduardo, eu falando de desenvolvimento, mas tudo isso tem todo um corpo técnico por trás. Né? A gente é só a ponta do iceberg, né? Tem todo o pessoal, todo o corpo técnico que vai dar estrutura para que, de fato, isso se transforme e vire, de fato, um produto no final. Tá certo. Bom, eu queria agradecer bastante pela participação de vocês, foi muito interessante, aprendemos bastante aqui hoje, e foi muito bom ver essa parceria
entre três empresas, enfim, três instituições, com tantos frutos, enfim, dando certo há tantos anos já. É muito difícil ver isso aqui no Brasil. Bom, muito obrigado, então, a todos vocês pela participação. Então, agora vai meu recado para o participante, você que está aí, que gostaria de apresentar a sua parceria, Academia Empresa, neste evento da SAMP. Você pode entrar em contato pelo LinkedIn, eu coloquei o LinkedIn aí lá no chat aí, tá? Vou aproveitar e fazer a propaganda do próximo webinar, tá? Que vai ser daqui a 2 semanas. Vocês estão vendo agora aí. No dia 21 de julho, né, o webinar SAMP Universidade, com o tema Centro de Tecnologia para Desenvolvimento de Produtos Baseados em Nanomateriais, com a professora Glaucia Silva, que estamos assistindo agora nesse momento, inclusive o CP Nano FMG, e o Alexandre Casama, da Petrobras. Então, eu aguardo todos vocês daqui a 2 semanas para mais um webinar deste aqui. Aproveito, então, para agradecer novamente aos nossos convidados. Muito obrigado pela disponibilidade, né? Arrumar um tempo na agenda aí. Está tudo tão difícil aí atualmente. E agradecer a todos pela participação. Pode falar. Obrigado, Sandro. Está vendo? Você não precisou nem ficar acendendo a luzinha aí. Deu tempo tranquilamente. Tá vendo? Obrigado a todos pelo tempo aí. Obrigado. Pela oportunidade, gente. Um prazer. Até logo. Muito obrigado. Até logo. Tchau.